Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando. Faço parte da equipe de suporte técnico da TQS. E hoje, então, nos reunimos para ilustrar os novos recursos da versão 18. Vamos falar sobre os itens em destaques, que são o ferro inteligente, o editor de critérios, a nova norma NBR 6118, o novo recurso de dimensionamento e detalhamento de reservatórios e mais algumas novidades. Em destaque, o ferro inteligente. Com o ferro inteligente, uma armação, seja ela armadura longitudinal reta, um estribo, ou grampo, ou uma armadura de formato genérico, passa a ser uma entidade com atributos próprios. Ferro inteligente, uma denominação que simboliza uma nova experiência mais moderna e consistente de se tratar os dados de armadura. Vamos aqui no programa e vamos editar o desenho da viga V2 do projeto molde padrão. Inicialmente, quando olhamos o desenho, aparentemente não existe nenhuma alteração. Porém, quando selecionamos um elemento, começamos a perceber que esse elemento passa a ser uma entidade. Então, quando utilizamos o comando de mover, movemos todo o elemento em conjunto. E com um duplo clique, temos acesso a todos os dados dessa armadura, como posição, quantidade, bitola, formato da linha, dobras, etc. Basta um duplo clique sobre qualquer armadura e pronto. Todos os dados da mesma são apresentados numa janela de forma organizada, podendo ser conferidos ou facilmente editados. Com o ferro inteligente, criar e editar armaduras se tornam tarefas mais fáceis, intuitivas e principalmente mais produtivas. Outro item em destaque é o editor de critérios. Uma nova forma de edição de critérios com design moderno, novos recursos e muito mais organização. Encontre e procure de forma simples e rápida o critério desejado. Compare, controle a edição e descubra o que tem de novo e mais relevante. Vamos aqui no programa e vamos editar, por exemplo, os critérios de armação de vigas. Podemos perceber que uma nova interface completamente remodelada é apresentada. Nessa nova interface, podemos editar o critério que desejar. Por exemplo, vamos nos lembrar daquele critério onde o detalhamento da armadura positiva pode ser detalhada acima do gabarito da viga, né? Então, se nós pesquisarmos aqui pela palavra gabarito, facilmente encontramos sobre a armadura longitudinal a informação do critério K42. Se estacionarmos o mouse aqui sobre a informação, percebemos o que o K42 igual a 0, detalha a armadura positiva e negativa completamente abaixo do gabarito. E o K42 igual a 1, detalha a armadura negativa acima do gabarito e a armadura positiva abaixo do gabarito. Para alterar, basta apenas um clique e o critério está alterado. Com essa nova ferramenta, poderemos abrir critérios de outros edifícios, como, por exemplo, o nosso conhecido CTTQS, que utilizamos nos nossos cursos. Agora, como já sabemos o número do critério, vamos pesquisar agora por K42 direto. É apresentado diretamente e aqui nós temos à esquerda a configuração definida no molde padrão e à direita a configuração definida no CTTQS. Dois projetos distintos e podemos perceber que a configuração está diferente. E a qualquer instante podemos editar de um ou do outro projeto, conforme desejarmos. Podemos também, através dessa nova interface, editar critérios, por exemplo, de pilares. Agora passamos a ter critérios de pilares e critérios de viga de dois projetos distintos. Vamos procurar aqui, por exemplo, sobre taxa de armadura detalhada, né? A palavra taxa está pesquisada, armadura longitudinal, e já podemos comparar, por exemplo, o limite máximo de armadura, qual é a taxa máxima configurada no arquivo de critério de um projeto e de outro projeto. Então, podemos alterar e visualizar ajudas e comparar resultados tranquilamente com essa nova ferramenta, muito mais dinâmica e muito mais versátil. Portanto, diversos arquivos tratados numa nova ferramenta. Edição simultânea e comparação entre edifícios.
Copie e cole valores entre diferentes edifícios, desfaça alterações de valores a qualquer instante. Conteúdo de ajuda reformulado e muito mais amigável. Outro tópico outro destaque é a nova NBR 6118/2014. Estamos trabalhando com a possibilidade de atender todos os requisitos da nova NBR 6118. O principal texto normativo para o engenheiro de estrutura. O CAD Pilar foi o subsistema que mais sofreu alteração devido às adaptações da nova norma. Dimensionamento com um FCK maior do que 50 MPa. A nova NBR 6118 permite o dimensionamento de elementos estruturais até 90 MPa, expandindo assim o limite anterior, que era de 50 MPa. Ainda como destaque da nova NBR 6118/2014, dimensão mínima de pilar. Agora passou a ser 14 centímetros. Quando um pilar é lançado com um lado menor que 14 centímetros, o sistema emite um aviso e gera tarja no desenho final. Cobrimento diferenciado para trechos enterrados. Foi criado um novo critério para definir cobrimentos diferenciados para trechos em contato com o solo. Cálculo do capa aproximado com MRDTOT. Este novo recurso permite o cálculo do pilar padrão com rigidez capa aproximado, e com esse novo recurso é garantido o aumento da rigidez do pilar e consequente aumento de sua resistência. Coeficiente γ-N com nova formulação, comprimento de ancoragem LB, falta de retilidade, envoltória de momento mínimo. Seguindo a filosofia dos sistemas CAD-TQS, na busca por constante aperfeiçoamento, foi introduzido o cálculo, dimensionamento e detalhamento de reservatórios, elevados, enterrados ou com uma ou duas células e ainda piscinas. Esse, então, é um novo recurso do sistema, apresentado na versão 18. Temos a geração do modelo do reservatório realizado com elementos de suporte espacial, simulando a laje de tampa, fundo e as paredes. As cargas consideradas são as devidas a peso próprio, sobrecarga de impulso devido a solo e ou água. Desenhos finais com detalhe automático para todos os detalhamentos do reservatório. Vamos ver aqui uma aplicação direta desse novo recurso. Então, vamos ilustrar aqui nesse nosso projeto CTTQS. Aqui vamos entrar no modelador estrutural apenas para ilustrar como era o tratamento até então e como poderá ser a partir de agora. Então, utilizávamos ferramentas de vigas e pilares para lançar o elemento estrutural e tínhamos a possibilidade de visualizar a imagem 3D de um reservatório como esse. Essa ilustração servirá apenas como carregamento na estrutura de concreto armado, no contexto global. Com relação ao detalhamento, nós vamos utilizar a nova ferramenta disponível nesse recurso, que é aqui de ferramentas de elementos especiais. Clicamos aqui no botão reservatório e temos acesso, então, vamos criar o nome aqui do novo reservatório, do nosso projeto, e aí vamos acionando a configuração, o reservatório de dupla célula, e vamos preencher a dimensão já conhecida do projeto, 464 centímetros por 236 centímetros, a dimensão da primeira célula 211 centímetros, a altura total 170 centímetros, e não temos rebaixo na tampa. Já temos a geometria externa, agora a geometria de cada uma das células, espessura das paredes com 14 centímetros, espessura da tampa, vamos definir 10 centímetros, espessura do fundo, vamos fazer com 15 centímetros, a dimensão das mísulas, vamos trabalhar com 15 centímetros de mísula, abertura nas tampas, vamos colocar aqui 65 centímetros de abertura, e a alocação dessas tampas, dessas aberturas na tampa. Pronto, com os dados definidos, temos a definição de sobrecarga. Agora sim, podemos calcular. Ah, sim, faltou aqui a lâmina d'água.
Com as informações de geometria e carregamento, temos o processamento do pórtico realizado, consequentemente, o detalhamento da laje de tampa, de cobertura e das paredes, com planta de forma e armadura, já dentro do contexto de ferro inteligente, inclusive. Pronto. Concluído o detalhamento, podemos visualizar o detalhamento da forma e da armação das paredes, inclusive da tampa de laje de fundo. Esse é o novíssimo recurso de detalhamento de reservatórios. Outro item de destaque é com relação à modelagem estrutural. Em toda a versão do sistema CAD-TQS, tentamos melhorar de alguma forma a análise estrutural utilizada pelo sistema para a obtenção dos esforços de dimensionamento dos elementos estruturais. A partir de agora, a reanálise ou o novo processamento, o sistema identifica os processamentos anteriores que já estão gravados no disco, reduzindo assim o tempo dos novos processamentos e reanálise do modelo do edifício. Desde o lançamento do modelo 6, as informações do contexto global em relação a porta espacial e pilares eram gravadas na memória do computador. As informações de pavimentos sempre foram gravadas diretamente no disco. Agora, com todas as informações gravadas no disco, o tempo do processamento diminui bastante. Itens de destaque em relação ao dimensionamento e detalhamento das peças. CAD pilar, armadura mínima diferenciada. É possível, através de um novo critério, que os primeiros lances dos pilares sejam dimensionados com taxa de armadura mínima diferenciada dos demais lances. Armadura mínima transversal de pilar parede retangular. Foi criado um critério independente que controla a taxa mínima de armadura transversal de pilares paredes retangulares. Com relação ao detalhamento dos pilares, foi incluído um critério que é possível, então, inserir a cota no nível de concretagem no detalhamento dos pilares, a cota acumulada em relação à definição dos dados do edifício, inclusive com os rebaixos, ou vigas invertidas, com as cotas definidas. A achura dos pilares com variação de seção. Foi incluído um critério que permite que a parte da seção que morre de um pilar seja assurada de maneira diferente em relação ao restante da seção. Com relação às vigas, novos critérios que permitem definir os níveis de desenhos da flecha de corte representada no gabarito de viga. Note que estamos citando alguns recursos implementados na versão 18. Para conhecer todos os novos recursos, você poderá acessar o nosso site e ter acesso a todas as informações de maneira complexa. Ainda com relação ao detalhamento, quando aparecer uma viga com taxa ou com tração elevada, as vigas passarão a ser detalhadas com uma taxa indicando viga com tração elevada. Modelo de edifício. Foi criada uma ferramenta que permite ao usuário a criação de modelo de edifício que pode ser utilizada como base durante a criação do novo edifício. O modelo salvo, usado no edifício novo, tem todos os dados do antigo edifício, a menos dos dados em planta definida. Dessa forma, ao criar um novo projeto, haverá a opção de escolher entre os modelos já criados. Então, você poderá criar um edifício para residências, um edifício para edificações de médio porte, um edifício padrão para edificações de alto. Com relação à interface BIM, a integração do sistema CAD-TQS e SketchUp, foi desenvolvido um plugin para SketchUp, possibilitando a troca de informações genéticas com o CAD-TQS. Também, com relação à integração Autodesk e Revit, está disponível para download o plugin Revit TQS para o Autodesk Revit 2014. Com relação ao nosso programa de alvenaria estrutural, o efeito arco, uma nova ferramenta interativa que possibilita a verificação das tensões nas paredes com a introdução de uma estrutura de concreto armado de suporte. Então, será possível identificar os momentos nas vigas, forças normais de compressão nas paredes e a verificação de compressão simples nos blocos.
Memorial descritivo no CADELVEST foi desenvolvido para o CADELVEST ou memorial descritivo e de cálculo. Este memorial é criado automaticamente com todas as informações de geometria, dimensionamento e detalhamento do projeto de alvenaria estrutural. Ainda com relação às mais novidades da versão 18. Modelador estrutural. Rebaixos em vigas inclinadas. Foi melhorada o funcionamento de vigas inclinadas com definição de rebaixo nas extremidades. Essa alteração permite uma melhor adequação do modelo 3D na interface com os programas BIM. Modelo de visualização de viga de transição. Foi introduzido um novo modo de visualização para as vigas que permite ao usuário identificar quais são as vigas de transição. Modo de visualização de lajes em balanço. Foi introduzido um novo modo de visualização para as lajes que permite ao usuário identificar quais as lajes que estão em balanço que serão tratadas dessa forma no sistema. Cotas relativas. As chamadas cotas relativas foram transformadas em objetos de desenho e agora se modificam automaticamente quando mudadas ou quando movidas. Achuras múltiplas. O comando de achura passa a gerar blocos independentes por contorno, permitindo um nível de contorno fechado dentro de outro. Achura dinâmica. Basta simples indicar um ponto dentro do contorno que pretende preencher. Inserir tabela de ferro. Foi criado um novo comando que permite extrair e inserir uma tabela de ferro em desenho com blocos. Empuxo. As cargas que simulam a ação do empuxo, definidos no modelador estrutural, deixam de ser lançadas como forças concentradas no topo e na base dos pilares e passam a ser inseridas como cargas trapezoidais sobre as barras do pórtico espacial. Então, a melhor discretização dos carregamentos de empuxo vai gerar um esforço de momento efetor no modelo do pórtico espacial com maior requinte de detalhamento. Portanto, vimos os itens e destaques dos novos recursos da versão 18 e também algumas novidades. Acesse o nosso site ou acesse o conteúdo completo em nosso site de todos os novos recursos da nova versão 18.